Olá, vamos dar continuidade ao estudo dos diagramas da UML. Dessa vez vamos falar sobre mais um diagrama comportamental. Então, relembrando a nossa lista de diagramas, a lista de diagramas disponíveis na UML, nós temos aí esses 14, né? Então, até agora nós falamos sobre os diagramas de casos de uso, né? Aquela estratégia baseada em cenários, né? Onde nós modelamos os cenários de uso de determinadas funcionalidades por determinados atores. Fizemos a vinculação com cenários, casos de uso e atores. E aí também aprendemos como construir diagramas de classes, né? Também o relacionamento entre as instâncias de cada classe, né? Aprendemos ali um pouquinho do conceito de multiplicidade. E o diagrama de classe, no caso, já é um diagrama estrutural, né, que não leva em consideração o tempo, ele não se modifica com o tempo. Tá? Obviamente que você não pode confundir o fato de não se modificar com o tempo com o fato de você poder fazer ajustes nesse diagrama. Tá? A ideia é a seguinte, a ideia é que à medida, durante a execução do sistema, após a implantação do sistema, essa modelagem dos diagramas das classes, ela não se altera de acordo com o uso do sistema, tá? Diferentemente dos casos de uso, ok? E aí, hoje nós vamos falar sobre os diagramas de atividade, que também é um tipo de diagrama comportamental, e ele vem para auxiliar, na verdade, para estender o que os diagramas de casos de uso já nos propiciam, tá? Então é um plus dos diagramas de casos de uso. Posteriormente nós vamos falar um pouquinho sobre os diagramas de sequência, mas por enquanto vamos focar no diagrama de atividades, que é um diagrama bem interessante, principalmente quando nós fazemos a vinculação com a ideia de fluxograma, de algoritmo. Então é um diagrama bacana para quem vai implementar o sistema. Para o desenvolvedor, é um diagrama que faz muito sentido de modelar, ok? Então vamos lá. Bom, o diagrama de atividades é um diagrama muito utilizado para modelar processos de negócio como um todo. Mas vamos ver qual que é a ideia por trás aqui dos diagramas de atividades. Então, a partir dessa primeira afirmativa aqui, ó, os diagramas de atividade, ele descreve o que nós chamamos de lógica de procedimento, processos de negócio e fluxos de trabalho. Mas que vem a ser isso, pessoal? Todo mundo já deve ter se deparado com o que nós chamamos de workflow. Workflow é fluxo de trabalho. E aí você tem alguns diagramas que você utiliza, né? Aqueles diagramas que você usa caixinhas com setinhas entre as caixinhas, para você modelar, para você desenhar qual que é o fluxo de trabalho, qual que é o fluxo de controle de um determinado processo maior, né? Então, por exemplo, se você fosse construir aí, modelar, né, o processo da construção de um bolo, né, na vida real, esse tipo de diagrama de workflow, pessoal, não é um diagrama da UML, tá? Eu não estou dizendo isso. É um diagrama genérico que você utiliza para tudo, na verdade. Mas vamos focar aqui no bolo. E aí você vai modelar um processo para fazer um bolo. Aí você quer desenhar esse processo. O que você vai usar? Eu tenho certeza que você vai pensar aí em algumas caixinhas, onde em cada uma dessas caixinhas você coloca uma etapa, e de uma caixinha para outra, para você seguir de uma caixinha para outra, você utiliza uma seta. No final, você vai ter um fluxo, né, um diagrama, um fluxograma, né, que a gente chama, aonde vai ser claro a sequência de ações que você tem que fazer para conseguir terminar o bolo, né? A gente utiliza esse tipo de diagrama na vida como um todo, né? A gente já é acostumado com isso, um diagrama de fluxo, um workflow, né? Um fluxo de trabalho. E os diagramas de atividade da UML, aí sim, já dentro da UML, nada mais é do que uma evolução dos diagramas de fluxo de dados, diagrama de fluxo de trabalho. Tá? Vai ficar bem claro quando nós mostrarmos a imagem, mas o que você tem que entender é que você está tentando modelar
qual que é a sequência de ações que eu tenho que executar e quais são as bifurcações que eu devo considerar para que aquele processo funcione dentro do meu sistema. E aí ele permite que seja mostrado que entidade é responsável por cada ação do sistema. Então aqui você vai vincular aquilo que você levantou como classe, né? Aquilo que você levantou como classe, como ator, né? Com as funcionalidades, ou seja, com os casos de uso. E aí você pode utilizar o conceito de raias, que é o swim lanes, que a gente vai falar agora há pouco. Mas o diagrama de atividades, você consegue tanto determinar o fluxo, como também dizer, olha, esse fluxo aqui, o responsável para executar esse fluxo é determinada entidade no meu sistema. Beleza? Então, essas são os principais objetivos do diagrama de atividades. Agora, uma coisa a se destacar é que os diagramas de atividades, eles são um tipo de diagrama comportamental, tá? Eles não são ainda um diagramas de interação, como o diagrama de sequência, diagrama de comunicação, tá? O diagrama de atividade, ele vai focar no processo como um todo, no fluxo de processo como um todo, tá? Já os diagramas de interação vão focar no fluxo da informação trocada entre os objetos em tempo de execução, tá? Então a gente vai modelar a interação entre os objetos. Aqui não, aqui a gente está falando do processo de negócio como um todo. Então, diagramas de atividades não é a mesma coisa que diagramas de interação, apesar de a partir do diagrama de atividades eu conseguir mapear a lógica do fluxo de trabalho. Beleza? Então muita gente confunde isso, tá? Mas é preciso separar as coisas. Beleza? Aqui no diagrama de atividade nós estamos preocupados em modelar o passo a passo, mas não a interação, a troca de informações entre os objetos. Tá? Por exemplo, um objeto invocar um método de outro, alterar o valor do atributo de outro. Não, isso a gente vai falar lá nos diagramas de sequência, especificamente. Aqui é só a lógica do fluxo do processo. Muito bem, então vamos ver aqui a notação do diagrama como um todo. Tá? Uma coisa também que vale destacar, ainda naquilo que eu acabei de mencionar, é que os diagramas de atividades, eles não vão modelar uma interação de um caso de uso apenas. Então você produziu ali o diagrama de caso de uso e muitas vezes você pensa, eu vou aqui construir um fluxo onde eu vou modelar o passo a passo de um único caso de uso do meu sistema. Não, o diagrama de atividades ele vai modelar algo mais amplo. Então aqui no diagrama nós vamos considerar, por exemplo, um processo de vendas da empresa como um todo. Tá? A especificidade sobre um caso de uso, e isso a gente vai trabalhar lá no diagrama de interação, por exemplo, diagrama de sequência. Tá? Então, aqui sim, nós consideramos o diagrama de caso de uso, com certeza, porque tudo isso faz parte do escopo do sistema. Mas o diagrama de atividades, ele modela algo maior do que apenas um caso de uso. Tá? Ele modela um negócio como um todo. Tudo bem? Então aqui nós temos uma notação com os símbolos, né, que nós utilizamos sem o uso do conceito de raias. Tá? Daqui a pouco, quando eu trocar o slide, já vai ficar bem claro a diferença entre os dois, mas aqui é um diagrama de atividades sem esse conceito. Ok? Então aqui já serve de exemplo para vocês, por exemplo, construir o diagrama de atividades lá do sistema da loja de produtos eletrônicos. Aqui está sendo modelado um diagrama de atividades do processo de vendas, né? Um processo de vendas como um todo. Tá? Aqui eu tenho os símbolos, né? Esses símbolos, cada um tem um significado, né? Então, essas representações gráficas, elas têm um sentido. Elas são padronizadas
dentro do escopo do diagrama de atividades. Tá? Então aqui você pensa em uma empresa, né? Essa empresa ela está solicitando software, essa empresa tem um departamento de vendas, e aí você pensa assim, como que a gente pode modelar o processo de vendas dentro dessa empresa? Como que o software vai se comportar dentro desse processo? Então, que ações são realizadas desde eu receber o pedido até entregar o pedido, receber o pagamento e fechar o pedido? Qual que é o fluxo que é realizado nesse processo? Então, aqui a atividade é tudo, tá, pessoal? Tudo isso aqui é atividade. Essas caixinhas em azul, elas são ações. Notem que essas ações estão vinculadas aos casos de uso, né? Mas o diagrama de atividades como um todo, ele está vinculado ao processo de vendas geral. Tá? Então, as ações, sim, estão vinculadas com o caso de uso. Então, eu tenho ali um caso de uso que é receber pedido, preencher pedido, enviar fatura. Cada um deles tem ali o seu fluxo principal e o fluxo secundário, né? Como nós vimos lá na especificação dos casos de uso. Okay? Para você montar o diagrama de classe, você tem que levar em consideração isso. Você tem que levar em consideração qual que é a relação entre os casos de uso, né? E já já nós vamos ver também que a partir do sistema de raias, também quem realiza aquelas ações ali, tá? Mas aqui, essa representação nessa caixinha azul, são as ações. Você pode fazer referência aos casos de uso. Mas todo o processo do diagrama de atividades, ele inicia com um nó inicial, tá? Que é esse círculo sólido aqui. Tá? Reparem que esse círculo é diferente aqui do nó final. Tá? Que eu tenho uma representação diferente, onde eu tenho um círculo sólido no meio e envolto a ele eu tenho uma linha, né? Um círculo não preenchido, tá? Então repare aqui que a notação é diferente para o nó inicial e o nó final. E aí eu tenho um fluxo, né? A seta ela define um fluxo e aí aqui eu tenho a minha primeira ação, que é receber pedido. Parece muitas ações, né, pessoal, e muitos elementos, mas vocês vão ver que são na verdade poucos, tá? O diagrama de atividades é um diagrama bem sucinto. Então aqui eu tenho a primeira ação, que é receber pedido, né? E aí logo de cara, após essa ação, essa seta azul aqui é o fluxo, como eu mencionei, né? Logo de cara tem um elemento que nós chamamos de bifurcação, que é o nó fork ou fork node, tá? Esse nó, ele representa uma thread, uma linha de execução paralela, ok? Então o que significa aqui, ó? Significa que após receber o pedido, duas ações serão realizadas em paralelo, ou seja, ao mesmo tempo. Então, a bifurcação ela recebe uma entrada e pode ter duas ou mais saídas, tá? Por isso é uma bifurcação, ok? É como se fosse uma encruzilhada, né? Que você chega na encruzilhada e você tem várias estradas para seguir. Aqui é a mesma coisa, só que aqui não é uma decisão. Então, eu não vou ou para a esquerda ou para a direita. Aqui eu vou para os dois lados. E essas duas linhas de execução aqui, ó, por isso que é um processamento paralelo, elas são executadas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo em que eu preencho o pedido, eu envio a fatura. Tá? Então, aqui a semântica da bifurcação é o processamento paralelo. Tá? E aí eu vou e preencho o pedido e após isso eu tenho o que nós chamamos de decisão, tá? É o elemento de decisão aqui, ó. Aqui nós já conhecemos, né, pessoal, lá da programação, de outras disciplinas, que aqui entra o nosso if-else, né? É a estrutura de decisão, é a condicional. Então daqui eu vou ter um teste lógico e dele eu posso seguir para apenas um dos caminhos dispostos aqui. Então, se eu for para um lado, eu vou fazer uma entrega rápida. Se eu for para o outro, eu vou fazer uma entrega normal. Então, vai depender do teste booleano que eu vou ter aqui, de verdadeiro ou falso. Tá? Então, após preencher o pedido, eu vou fazer uma dessas ações.
diferente da bifurcação, que eu vou receber o pedido e fazer as duas ao mesmo tempo aqui, tá? Então, se eu vier aqui na linha de enviar fatura, após enviar a fatura eu vou receber o pagamento, né? Se eu vier na linha aqui do preencher pedido, eu vou ramificar, vou fazer o teste lógico e vou para cá ou para cá. E ao final eu tenho que ter um ponto de união, tá? Que é onde eu vou unir os dois fluxos após a decisão. Em algum ponto eu vou ter que sair desses fluxos e chegar a um lugar comum, a uma ação comum. E é exatamente o ponto de união aqui, tá? Esse ponto de união, ele é decorrente de uma ramificação. Então veja que a notação dele é um losango. Só que aqui eu não tenho teste lógico. Aqui eu tenho teste lógico para saber para que lado eu vou. Aqui é como se fosse uma consequência desse teste lógico. Após eu entregar normal ou entregar de forma rápida, eu vou chegar a um ponto, né? Eu vou ter entregado ao final. E aí é o nó de união, ok? Após o nó de união aqui no nosso fluxo, eu tenho um nó de junção. Esse é uma consequência da bifurcação. Então, a bifurcação eu tenho uma entrada e várias saídas, e a junção eu tenho várias entradas e uma saída. Tá? É onde eu vou juntar o processamento paralelo que eu fiz aqui em cima. Então, para cá e para cá, essas duas linhas de processamento vão ser findadas aqui na junção. Tá? E aí eu fecho o pedido. Esse fechar pedido ele é comum tanto para essa linha quanto para essa linha. Então eu junto aqui antes de fechar o pedido e após fechar o pedido eu encerro o meu diagrama de atividades. Eu encerro aquela atividade de vendas aí, que é justamente o que esse diagrama está representando. Tá? Então, de novo, o diagrama de atividade ele é voltado para um processo como um todo. Então você pode modelar um processo de cadastro de usuários, aí você pode ter vários tipos de usuário para cadastrar, com várias permissões. Então você pode cadastrar um usuário que é um funcionário, um usuário que é um cliente, um usuário que é um administrador, tá? Isso tudo em uma atividade só. A atividade é a atividade de cadastro. E a atividade de cadastro, ela contempla também a alteração do cadastro, a exclusão do cadastro, né? Enfim. Então, o que você tem que pensar é que atividade é um processo. Processo de manter o usuário. Ora, manter o usuário é tudo que envolve o quê? A definição de permissão, o cadastro do usuário, a exclusão, enfim, tá? Isso é o escopo do diagrama de atividades. O fato de cadastrar o usuário ou excluir o usuário, isso é uma ação que vai fazer parte do diagrama de atividade. Outro exemplo, se você quer focar ali no estoque, então você pode construir um diagrama de atividades que vai gerenciar o estoque. Gerenciar o estoque, você pode fazer várias ações ali dentro. Tá? Você pode ter vários casos de uso que estão relacionados ao gerenciamento do estoque. Você pode, da mesma forma do sistema de vendas, né? Da mesma forma da questão de você manter os fornecedores. Ok? Lá no nosso exemplo da loja virtual de produtos eletrônicos, nós temos também o gerenciamento da agenda de serviços, né? Onde o cliente ele pode agendar um serviço de instalação, de manutenção, né? Então, a agenda de serviços pode ser o escopo de um diagrama de atividades. E aí dentro do conceito de serviços, do fornecimento de serviços pela loja, você tem várias ações, tá? Você tem vários casos de uso ali dentro. E um diagrama só vai modelar aquele processo, né? Aquele grupo de casos de uso que estão relacionados com o serviço. Beleza? Então, você não vai ter um diagrama de atividades para cada caso de uso. Você vai ter um diagrama de atividades para cada escopo do seu sistema, para cada parte específica do seu sistema. Tranquilo? Muito bem. Então,
Esse diagrama que eu mostrei é um diagrama mais simples, em que eu não estou preocupado em quem vai executar o quê, né? Aqui eu estou preocupado apenas com o início, com as ações, né? Como elas vão interagir e com o fim do processo, tá? Já aqui eu já vou me preocupar com o quem faz o quê. Aqui eu vou vincular as entidades que estão no meu sistema e dizer, olha, essas entidades vão fazer cada uma dessas ações dentro do meu diagrama de atividades. Então, isso é possível através do sistema de swim lanes, que são raias. É como se você tivesse raias de uma piscina, onde em cada raia eu tivesse uma unidade organizacional. Então, aqui eu tenho o departamento de execução, eu tenho o serviço de atendimento ao cliente e o departamento financeiro. Esse diagrama de atividades é similar a esse que está aqui, só que mais reduzido, né? Mais simples. Mas você já consegue observar, só de bater o olho você consegue já captar a ideia do diagrama de atividades baseado em raias. Então eu tenho aqui, ó, que a unidade organizacional de execução, qual que é a responsabilidade dela nesse fluxo do processo? Preencher o pedido após o serviço de atendimento ao cliente ter recebido. Então o serviço de atendimento ao cliente recebe o pedido, aí esse pedido ele entra numa bifurcação, né? Uma dessas ações vai ser executada pelo próprio serviço de atendimento ao cliente, né? Pelas pessoas que trabalham lá no atendimento ao cliente. Eles vão enviar a fatura e, ao mesmo tempo, o setor de execução vai preencher o pedido e vai entregar o pedido, ou vai despachar o pedido, né? E aí ele volta para cá, né? Então entra numa junção aqui, ó. Só que essa junção depende também do recebimento do pagamento pelo departamento financeiro da empresa, tá? Então, quando o departamento financeiro da empresa terminar, ele junta aqui, ó, faz a junção e o pedido é fechado, tá? Então, aqui fica muito claro que eu defino, além das ações e do fluxo do diagrama, eu defino quem faz o quê, beleza? Não é tão difícil assim, né, pessoal? O diagrama de atividades é bem tranquilo, tá? É bem tranquilo. E é bem fácil de você compreender como que será o fluxo do seu sistema. Uma coisa interessante que eu não cheguei a mencionar é que você pode ter vários pontos de saída, tá? Você pode ter vários nós de nó finais, ok? Aqui eu só tenho um, né? Normalmente o que nós fazemos é uma junção para finalizar em apenas um nó final, mas nada te impede de, em cada uma bifurcação dessa, você ter um nó final. Mas, claro, vai depender do escopo do seu sistema. É o ideal você ter diferentes nós finais? Não sei, depende do sistema, tá? Sempre que você puder ter apenas um nó final com uma junção, ótimo, fica mais organizado. Mas há situações que isso não é possível. Tudo bem? Então vai depender da análise, vai depender do analista. Outra coisa, professor, eu preciso sempre usar esse sistema de raias, isso é obrigatório? Não, você é um analista. A palavra analista já diz, você precisa analisar o contexto do sistema. Se por um acaso a modelagem ela ficar mais clara sem essa definição das unidades organizacionais do sistema de raias, ótimo, não tem problema. Aí depende do tamanho do sistema, se você está modelando o sistema como um todo, ou se é só um módulo do sistema que vai funcionar apenas para um departamento específico. Enfim, depende de muita coisa, depende de novo, vamos voltar lá atrás, depende dos requisitos do sistema, depende da vontade do usuário, tá? Não tem jeito. Mas você pode usar essa ferramenta quando ela for conveniente. É uma ferramenta que deixa as coisas muito claras. Eu acho que vocês concordam com isso, tá? Aí eu tenho um cenário aqui, um diagrama de atividades, e eu acho interessante também a gente pensar da forma de concursos públicos, né? Então a UML é muito cobrada em concursos públicos. Então eu vou trazer duas questões aqui
justamente em cima desse diagrama de atividades e nós vamos analisar se elas são verdadeiras ou falsas. Tudo bem? Aqui, para a gente não fugir do exemplo, né, eu tenho aqui departamento de vendas, né, eu tenho 3 unidades organizacionais, né, departamento de vendas, departamento financeiro e departamento de entrega. Ainda na ideia do exemplo do sistema de vendas, para você fazer a ligação lá com nossa loja de produtos eletrônicos. Beleza, então aqui eu tenho um nó de início, né, que vai iniciar. E aí eu tenho aqui a ação preencher pedido, preencher cadastro. E aí, de preencher cadastro, já vai para analisar cadastro. Então, o departamento de vendas, ele faz essas 2 ações iniciais. Depois, ele vai para a análise de cadastro, que aí quem faz é o departamento financeiro, né? E aí, após analisar, o departamento elabora o parecer, volta para o departamento de vendas, que analisa o parecer. Aí, eu entro aqui num elemento de decisão, que ele pode tanto cancelar o pedido a partir da análise do parecer, né? Por exemplo, aqui o teste lógico que eu posso fazer é assim, o parecer foi aceito, né? O pedido foi aceito, então se foi, eu sigo para cá. Se não foi, eu sigo para cá. Ele até coloca aqui, crédito aprovado. Então, se o crédito foi aprovado, ele desce para cá. E aí eu tenho uma bifurcação. Essa bifurcação é a execução em paralelo, né? Então, ao mesmo tempo que há a notificação do cliente, solicitação da entrega, notificação da entrega e o encerramento do pedido, eu tenho aqui o fluxo que vai ser executado pelo departamento de entrega em paralelo, que é isso aqui, tá? E aí eu tenho até alguns tipos de atividades, alguns tipos de ações aqui, Essa notação, pessoal, ela não é tão relevante assim, tá? Isso aqui tem um grau semântico que vem lá da UML 1.1, mas você não precisa focar nisso, tá? Então, se você tivesse definido aqui, essas caixinhas da mesma forma, não tem problema nenhum. Apesar dessa ideia semântica do que recebe, do que envia, ter diferentes formas aqui de se representar, você pode muito bem representar apenas por esses quadrados com cantos arredondados aqui, não tem problema nenhum, tá? Isso aí é uma anotação que vem lá da UML 1.1, que permaneceu na UML 2.0, mas que você pode ignorar no seu diagrama, porque a ideia aqui é você tornar claro o fluxo, tudo bem? Então vamos lá, vamos tentar entender aqui, a partir desse entendimento, né, que nós temos aí a bifurcação, depois a junção, aí eu tenho mais uma ação e a finalização do processo, e eu tenho a minha estrutura de raias. Vamos tentar responder 2 questões que vêm de um concurso que foi realizado lá em 2007 da Petrobras, tá? Pela organizadora CESP. Então, beleza, eu tenho aí a primeira questão, que diz o seguinte, no diagrama há 2 raias. 2 raias. Então vamos por partes aqui, né? No diagrama há 2 raias. Pessoal, aqui tem 2 raias? Não, né? Aqui tem 3 raias, é bem claro isso. Então essa questão já está clara de início, né? Ela já está falsa de início, tá? Mas vamos ignorar e vamos seguir aqui para uma questão didática, né? Tá, então já está falsa, mas ela também diz aqui, no diagrama, um estado inicial e 2 finais. Aqui tem um estado inicial e 2 finais? Tem um estado inicial aqui, tem um estado final aqui e outro aqui. Ok, isso aí tá correto. Muito bem. Por estarem em raias distintas, a atividade preencher cadastro, então vamos encontrar preencher cadastro. Preencher cadastro pode ser realizada em paralelo à atividade analisar cadastro? Pessoal, aqui tem alguma bifurcação entre essas 2 ações aqui? Não, né? Não. E outra coisa, reparem que ele está chamando de ações atividade. A atividade, chamar a ação de atividade, hoje em dia é considerado incorreto. A partir da UML 2.0, isso aqui passou a ser chamado de ação. E a atividade é o processo como um todo, o diagrama como um todo. Mas tudo bem, como isso já foi um termo usado anteriormente, vamos ignorar o fato dele chamar de atividade. Tá? Mas quando ele fala atividade analisar cadastro, ele está falando justamente da ação analisar cadastro. Não tem bifurcação aqui. E o fato de serem realizadas por departamentos, por unidades organizacionais diferentes, não tem nada a ver com o fato de ser paralelo.
O que define o processamento paralelo é a bifurcação. Então, esse trecho aqui também está errado, tá? Então, na decisão representada pelo losango, essa aqui, ó, né? Apenas uma condição de guarda é especificada, o que torna o diagrama incorreto. Não, aqui no caso você está dizendo, condição de guarda é um teste lógico. Então você está definindo aqui, ó, que se o crédito for aprovado, ele vem para cá. E para vir para cá, você infere que é o caso de se o crédito não for aprovado. Então há uma inferência que você pode fazer. Se você for muito Caxias, você pode até falar assim, não, isso aqui está errado, eu deveria ter colocado aqui, ó, crédito não aprovado, cancelar pedido. Mas, por inferência, você já entende isso aqui. Como só tem dois lados, quer dizer que um é verdadeiro, o outro é falso, tá? Então, mas, de todo modo, essa questão ela está errada por alguns aspectos que nós vimos aqui durante a sua análise. Tudo bem? Vamos para a segunda questão, também da mesma prova da Petrobras, CESP 2007. Muito bem, aqui diz o seguinte, ó, atividade notificar cliente, está aqui, depois da bifurcação, né? Pode ser executada em paralelo à atividade entregar produto? Pessoal, tenta encontrar a atividade entregar produto aqui. Pausa o vídeo e tenta encontrar a atividade entregar produto aqui. Pronto, voltou? Achou? Encontrou não, né? Até hoje eu estou procurando aqui a atividade entregar produto. Então essa questão aqui ela é um pouco bizarra, né? Ela já está errada de cara. Essa questão poderia até ter sido anulada, porque eu não tenho atividade de entregar produto aqui. Então ela já está errada. Então se eu não tenho essa ação aqui, está errada, tá? Mas vamos ignorar, né? Mas a atividade encerrar pedido, está aqui, né? Não pode ser executada em paralelo à atividade repor estoque. Falso. Aqui eu tenho uma bifurcação. Se é bifurcação, eu tenho essas atividades realizadas em paralelo. Aqui em uma linha de execução e aqui em outra linha de execução. Então, sim, encerrar pedido pode ser executado em paralelo com repor estoque. Não tem problema nenhum. Falso, tá? A atividade elaborar relatório, tá aqui, a nossa última ação, né? Será executada após ser concluída a atividade encerrar pedido ou repor estoque? Ou repor estoque? Não, falso. Por quê? Porque elaborado relatório só vai ser realizado quando eu encerrar o pedido e repor o estoque. As duas ações têm que ter sido concluídas. Não é ou, isso aqui não é uma condicional, isso aqui é uma junção. Então as duas linhas de execução têm que ter sido realizadas para que o relatório seja realizado. Tá? Então as duas questões são falsas, né? Foi interessante para a gente ver todos os aspectos que compõem aqui o diagrama de atividades. E a partir disso, pessoal, a partir desse cenário que nós tentamos aqui apresentar, o diagrama de atividades sendo construído no cenário de um sistema de vendas, eu quero que vocês continuem desenvolvendo, modelando o sistema da loja de produtos eletrônicos, como nós tínhamos combinado. Essa vai ser a atividade final da disciplina, tá? Então eu estou tentando ser bastante prático aqui nos vídeos e direto para que vocês consigam usar esse conhecimento bem prático para produzir os modelos de vocês, os diagramas de vocês, tá? Essa é a nossa atividade final da disciplina. E ela é uma em sequência da outra. Então você fez ali o diagrama, fez a especificação dos requisitos, o diagrama de casos de usos, o diagrama de classes. Agora você vai fazer os diagramas de atividades do seu sistema. E após isso você vai fazer os diagramas de sequência, que é o próximo diagrama que nós vamos trabalhar, o nosso último diagrama. Tá? Está dentro dos diagramas de interação. Então nós vamos apresentar o diagrama de sequência para mostrar para vocês como que funciona a ideia dos diagramas de interação, tá? Agora, nós já poderíamos partir para o diagrama de sequência, porque o contexto do diagrama de atividades é bem curto, bem tranquilo. Mas eu vou fazer isso numa próxima aula, tá? Para dar tempo para vocês produzirem, se preocuparem única e exclusivamente
com o diagrama de atividades. E os anteriores, porque o diagrama de sequência ele vai exigir um pouquinho mais de tempo para você produzir. Então, na aula que vem, nós vamos encerrar o estudo dos diagramas da UML a partir do diagrama de sequência. E aí você vai ter as últimas 2 aulas para quê? Para recuperar o tempo perdido, construir todo o modelo do seu projeto lá da loja de eletrônicos e entregar essa atividade final da disciplina, além das atividades que você não entregou anteriormente. Ok? Então eu estou dando uma oportunidade bem tranquila para vocês consigam entender tudo que é mais relevante dentro da modelagem UML. Então nós ainda assim vamos conseguir ver 4 diagramas. Os mais utilizados são esses que eu estou apresentando para vocês, mas vocês precisam aplicar por si só. Tudo bem? Então eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Vejo vocês num próximo vídeo onde nós vamos falar sobre os diagramas de sequência. Até lá, um abraço.